Crime passional no Guarujá. Um policial militar foi preso suspeito de matar a ex-mulher e balear o namorado dela. Os tiros quebraram o silêncio desta rua no Paicará, em Vicente de Carvalho. O pessoal saiu de tudo de casa apavorado, né, meu? Ninguém esperava isso. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Débora Raquel Silva, que tinha 28 anos. Uma amiga disse que a ficha ainda não caiu e comentou a crueldade. Ela acreditava que a jovem e o ex-marido voltariam a ser uma família. Lembrou que Débora sempre foi uma mãe maravilhosa e que nunca deixou faltar nada para os filhos. Neste outro post, outra amiga fez uma pergunta. Até quando mulheres vão perder a vida por homens que não aceitam o fim de um relacionamento? Débora e o namorado estavam conversando na calçada quando foram surpreendidos por um homem que chegou de moto armado de uma pistola. Ela ficou muito assustada e gritou o nome várias vezes, Edgar. Em seguida, levou 2 tiros. Mesmo ferida, ela conseguiu caminhar uns metros e caiu bem aqui, já morta. O SAMU chegou em seguida, mas ela não resistiu aos ferimentos. O namorado também foi baleado e levado para o pronto-socorro aqui no bairro. Iago Fortes de Andrade, de 24 anos, está internado no Hospital Santo Amaro. Pouco depois dos crimes, o ex-marido de Débora, o policial militar Edgar de Oliveira Fonseca, de 33 anos, foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e feminicídio. Uma testemunha disse à polícia que Edgar não aceitava o fim do relacionamento. Débora deixou 2 filhos, de 8 e 6 anos. Sol e chuva nesta quarta-feira na região. Confira agora a previsão do tempo. Em Santos, o dia nasce parcialmente nublado e pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite. As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. O mesmo acontece no Guarujá, onde o sol aparece pela manhã, mas chove a partir da tarde. A máxima será de 32 e a mínima de 23 graus. Com 80% de chances de chover, Cubatão terá uma quarta-feira instável. As temperaturas ficam entre 24 e 29 graus. Em São Vicente, o dia será nublado e pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia, máxima de 31 graus e mínima de 23. Chuva também em Praia Grande. As temperaturas vão girar entre 22 e 30 graus. Em Mongaguá, a máxima também será de 30 e a mínima de 22 graus. Assim como a maioria das cidades, o sol aparece pela manhã, mas chove ao final do dia. Já são 195 mortes causadas pela Covid-19 na região e 2.925 casos registrados. O Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista se reuniu hoje e quer formalizar um pedido ao Estado para que o sistema de saúde da região não atenda mais pacientes de fora. Tivemos casos no Guarujá de pacientes de outras cidades fora da Baixada que foram transferidos e estão sendo atendidos. Nada contra os pacientes, a questão humanitária é importante, o atendimento, só que o pedido é que o Estado possa transferir esses pacientes para outras regiões que ainda estão com ocupação de leitos baixa. Aqui na Baixada a gente já tem mais de 80% de ocupação e, portanto, precisamos priorizar o atendimento da população da nossa região. O Estado deve fazer esse atendimento em outros hospitais do Estado, em outras regiões do Estado. Também discutimos aqui o decreto presidencial que considerou as academias e salões de barbearia como serviços essenciais. O decreto diz que o Ministério da Saúde vai regulamentar como será o funcionamento dessas atividades. Então nós deliberamos por aguardar a regulamentação dessas atividades, como serão as regras, para que nós possamos ter uma decisão aí conjunta de todos os prefeitos em relação a esse tema específico. E também decidimos aqui pleitear o Estado, além dos leitos na cidade de Santos e na Praia Grande, para atendimento à região, que o Estado possa priorizar a ampliação do atendimento no Hospital de Itanhaém. O Estado tem um hospital próprio em Itanhaém, cabem lá mais 40 leitos, 10 de UTI e 30 de clínica médica, e o nosso pedido foi para que o Estado priorize a abertura desses leitos para atender as cidades do litoral sul que têm essa necessidade. Então nós estamos trabalhando aqui regionalmente, pensando em políticas públicas de enfrentamento que possam considerar todos os moradores da Baixada Santista.
Um importante órgão voltado à classe empresarial também busca soluções para minimizar os impactos da Covid-19 aqui na região. A Associação Comercial de Santos enviou um ofício aos deputados federais, professor Kenny, Caio França, Paulo Correia Júnior e Tenente Coimbra, e aos federais Rosana Vale e Júnior Bozella, solicitando apoio a uma pesquisa que visa obter um quadro real da pandemia na Baixada Santista. É sobre esse estudo que eu vou conversar agora por videoconferência com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Mauro, boa noite, obrigada pela presença aqui. Boa noite, Jamile. Obrigado pelo convite, por estar participando mais uma vez aqui do Caderno Regional. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Mauro, por que a associação resolveu fazer esse estudo? Olha, a associação vem atuando em várias frentes desde o início da pandemia, desde as medidas de combate, auxiliando o governo no incremento da malha hospitalar, como também auxílio às famílias vulneráveis, mas também tentando buscar uma previsibilidade para o retorno das atividades econômicas. Então, buscando sempre de que forma a gente pode ajudar o governo com estatísticas e estudos que podemos, então, enxergar melhor qual é a condição de atendimento que nós temos na nossa região, para, então, estimar quando que o comércio pode retornar. E o que esse estudo pretende mostrar? Esse estudo, ele visa mostrar qual é a capacidade que nós temos de atendimento de acordo com o número de pessoas internadas. Hoje, a maior parte dos estudos faz análise com base de contaminados. Como tem muita subnotificação, esse outro estudo que nós estamos buscando, ele faz a análise por base de óbitos. Então, é um estudo que tem uma margem de erro muito menor. Com isso, a previsão é que nós consigamos entender qual é a capacidade que nós temos de atendimento com o momento atual que nós estamos na pandemia, que parece que já passando do pico, já começando na decrescente. E claro que, de acordo com o estudo, vocês vão seguir as próximas etapas, né? Já existe uma linha traçada, caso, dependendo do resultado do estudo, o que vai ser feito? Sim, em paralelo nós estamos atuando também nos estudos da flexibilização das atividades econômicas. Então, de que forma que o comércio pode reabrir as lojas, shopping, cinemas, academias, o comportamento do indivíduo nessa nova condição que nós temos hoje, transporte coletivo. Então, quando os estudos puderem mostrar que a gente pode retornar, já ter também qual é a formatação adequada para isso. Entendi. Obrigada pelas informações, Mauro, pela sua presença mais uma vez aqui no Caderno Regional. E ficou para amanhã a decisão do governo do estado sobre o decreto federal que pede a abertura de academias e salões de beleza, que se tornaram serviços essenciais. Marcamos mais uma reunião a respeito disso e a decisão do estado de São Paulo será colocada amanhã pelo senhor governador aqui na coletiva de amanhã. José Henrique Guerman falou também sobre os números do coronavírus. Desde o início da pandemia, são contabilizadas 3.949 mortes e a atual ocupação de leitos de UTI no estado é de 69,1%. E em enfermaria, 5.815, tanto de pacientes internados como pacientes confirmados. Aqui também houve uma pequena queda do número de pacientes internados em UTI, o que colaborando junto com a questão do aumento do número de leitos, que faz então cair um pouco o percentual de ocupação na Grande São Paulo. E no interior continua dentro de 69%, como vinha vindo. Com o tema Impacto da Covid-19 no estado de São Paulo e o plano de reabertura, o Lide Santos, maior grupo de líderes empresariais do país, realiza amanhã o Lide Live, com a participação do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. E para falar sobre essa reunião, nós recebemos agora por videoconferência aqui no estúdio o presidente do Lide Santos, Jarbas Vieira Marques. Boa noite, Jarbas. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua presença aqui por vídeo. Jarbas, conta pra gente qual é o objetivo dessa reunião. Na verdade, tudo surgiu na sexta-feira passada com uma preocupação de vários empresários que me ligaram, me chamaram,
perguntando a respeito da extensão da quarentena. Então, quando me chamaram, eu falei, nós precisamos trabalhar junto com o Estado, fazer essa conexão que é tão forte no LIDE, né? As nossas relações entre Estados com o governo federal, entre as unidades. E eu chamei, então, o presidente do LIDE Rio Preto, o presidente do LIDE Ribeirão Preto, e falei, tem uma demanda muito grande do empresariado, um incômodo muito grande e uma falta de informação. Eles querem fazer essa conexão com o Estado, não só para entender o que está acontecendo, mas para ajudar também nesses processos. Né? Então, aí a gente fez essa conexão. Já no sábado foi acionado o vice-governador, que de primeira mão aceitou o convite. Nós só ajustamos a data, vai ser amanhã, e cada região vai trazer um prefeito. E a nossa região vai trazer o Alberto Mourão de Praia Grande para representar os 9 municípios daqui da região. Então, o nosso grande objetivo é justamente levar as nossas demandas e entender como o empresariado pode ajudar o governo nesse momento. E quais são as principais dúvidas hoje e até reivindicações do setor empresarial nessa situação hoje da pandemia? É entender os motivos por que o comércio está fechado, as atividades estão reduzidas, como funciona a quarentena, que setores que a gente pode começar a abrir da quarentena, como é que a gente pode dar uma escala neste momento de quarentena e começar a fazer o seguinte, que áreas que a gente consegue já abrir, já ter espaço e já começar a fazer a mudança. O impacto aqui na nossa região foi muito grande, né? Nós temos diversos setores, dentre eles o turismo, que sofreu enormemente o impacto, e talvez no Brasil seja uma das regiões que mais sofreu. Na área de educação, apesar das escolas estarem com aulas, está recebendo, mas a gente sabe que aumentou o número de inadimplência. Nós temos aqui 36 universidades e faculdades, o que é bastante representativo. A parte de restaurantes, de alimentação, de hotelaria, shopping centers, então todos esses setores estão sendo muito impactados. E a gente sente isso no dia a dia, né? Então vamos tentar entender o que a gente consegue trabalhar nesse processo de mudança e de aceleração da abertura, sempre colocando em primeiro lugar a vida. Tá? Então aqui não existe essa discussão ou a vida ou a economia, tem que ser os dois juntos. Então manter as vidas, mas recuperando a economia. O setor já acredita que é possível fazer uma reabertura gradual do comércio, principalmente do comércio, mesmo com alta no número de casos? Já que o pico já deve estar passando, né? O setor está incomodado e ele quer entender exatamente e quer saber como ajudar, em que momento pode participar, né? Que setores da economia podem estar atuando. E fazer isso com um canal aberto, direto. Então, muitas vezes a informação vem e demora para chegar para o empresariado. Quando ele tem informação, ele tem que seguir aquela orientação e não tem muito o que fazer. O que a gente quer é justamente ter esse canal. Tanto processar as informações e as orientações do governo estadual, federal e municipal, quanto levar as nossas reivindicações e as propostas de mudança. O que a gente pode andar e como é que a gente vai fazer esse experimento. É muito importante lembrar, né, que ninguém tem a resposta para a Covid. E a pior situação que a gente pode ter é o conflito. Né? Nesse momento é o momento que todo mundo, empresariado, associações de classe, sindicatos de trabalhadores, as esferas do poder público, tem que estar todos unidos para achar uma solução. E a cada dia, como foi já desde o início, a gente vem aprendendo com o Covid. Exato. Obrigada pela sua participação. Como o senhor disse, eu acho que o consenso e o equilíbrio é o mais importante no momento, né? Bom evento para vocês. Buscamos amanhã. Exatamente. Boa reunião amanhã, que isso seja realmente encontrado. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos os ouvintes. E uma notícia positiva para o meio ambiente. O isolamento social provocou redução média de 25% na geração de lixo nas cidades da Baixada Santista. Faixa de areia e Jardim da Orla interditados. A restrição em cidades como Santos é uma tentativa de conter o avanço do coronavírus. Além de proteger as pessoas da Covid-19, o isolamento social colabora com o meio ambiente. Pesquisa mostra que houve redução na quantidade de lixo produzido na Baixada Santista durante a primeira quinzena de abril em relação ao mesmo período do ano passado. A maior queda foi em Bertioga, 34%. Praia Grande, Cubatão e Guarujá registraram diminuição de 25%. Em Santos foi de 15%. Em Praia Grande, por exemplo, segundo a Prefeitura, durante o isolamento social, houve redução de 12% na quantidade de lixo domiciliar coletado em abril em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representa pouco mais de 1.000 toneladas a menos, o suficiente
para encher 50 carretas como esta. Restaurantes, estabelecimentos que geram lixo orgânico, eles estão fechados, né, estão em quarentena. Então percebemos que esse resíduo, talvez aquela comida que ia ser jogada fora, ela não está sendo. Então isso reflete. Em relação à coleta geral de lixo, em Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, não houve mudança. Em São Vicente, não há dados para comparação, porque o serviço era feito por outra empresa. Os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada subiram 22,7% em abril, em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi divulgado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. E sobre esse assunto, nós vamos falar agora com a Patrícia Nunes, que está aqui para falar com a gente. Patrícia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Jamile, tudo bem? Nós estamos aqui para falar agora com o advogado trabalhista Vanderlei Tedeschi, que vai esclarecer algumas questões sobre este assunto. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Jamile. É sempre um prazer aqui atender a TV Santa Cecília. Bom, de acordo com a pesquisa, só em abril, 748.484 benefícios de seguro-desemprego foram requeridos. Isso é um reflexo somente da pandemia ou existem outros fatores que levam a esse número? Bem, Patrícia, a pandemia, na verdade, foi um catalisador, né, que mostra muito bem como a nossa economia estava fragilizada. E nós devemos levar em conta também que esse número de pedidos de seguro-desemprego efetuados é um indicador atrasado, ou seja, nós estamos colhendo informações de mês atrás e ainda nós temos que contar com as subnotificações, que são aqueles casos em que os trabalhadores, embora tenham direito ao seguro-desemprego, não puderam fazer os requerimentos porque não têm acesso à internet, por exemplo. Então, o número deve ser um pouco maior e mostra que as medidas que o governo federal adotou para fins de tentar conter a onda de demissões não estão sendo tão eficientes, especialmente com as medidas provisórias 927 e 936, para a suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada e salários. Evidentemente que muitas empresas não estão suportando e estão tendo que fazer as demissões. Bom, o senhor mesmo acabou de citar que por causa de muitos trabalhadores que não têm acesso à internet e os postos de atendimento tiveram atendimento presencial suspensos por causa da pandemia. O senhor então tem sentido essa dificuldade? Tem notado isso? Bem, nos contatos que nós temos com companheiros que atuam na área, né, e também pessoas ligadas à área sindical, sim, muitos trabalhadores têm se queixado dessa dificuldade de acesso, porque não são todos que têm um acesso à internet de uma forma que propicia ele se inscrever no programa do governo para poder fazer o recebimento da sua parcela de seguro-desemprego via online, ainda depende também de conta corrente, são questões que atrapalham, muita gente ainda não está totalmente regularizado no sistema para poder fazer isso. Quem está desempregado, como deve fazer para requerer o benefício? Bem, aqueles que têm acesso à internet, o sistema mais fácil é entrar no site gov.br, né, do governo, digitar seguro-desemprego, lá vai abrir uma aba e se a pessoa não for inscrita ainda no sistema, tem um passo a passo que não é complicado, vai só pedir alguns dados como o CPF e alguns outros elementos. Quando a pessoa é demitida, ela recebe uma documentação da empresa que tem um número ali para fins de você cadastrar o benefício e aí o próprio sistema depois já faz a marcação e o escalonamento das datas de pagamento. Mas isso é para quem tem condições de ter acesso à internet, conta corrente, etc. Quem não tem, precisa de um atendimento presencial, que no momento, infelizmente, está suspenso. Tá ok. Muito obrigada por suas informações. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Voltamos ao estúdio. É com você, Jamile. Obrigada, Patrícia. Na quarentena do coronavírus, não é novidade que muitos profissionais tiveram que se reinventar. Mas você já imaginou que fotografia à distância daria certo? Juliana trabalha como fotógrafa em uma agência em São Paulo. Por causa da quarentena, está na casa dos pais, em Praia Grande. Com o tempo livre, encontrou na internet e no celular uma forma de continuar na ativa. Eu osso sem fazer nada. Tava fuçando o Instagram e eu vi muitos fotógrafos fazendo por print, tirando print da tela, ligando por videochamada e tirando print da tela. Aí eu comecei a fuçar cada vez mais e vi que estavam também fotografando o celular. Aí eu fui assim, como é que faz isso? Aí eu pesquisei mais ainda e vi que, tipo, você faz o videochamada no celular e tira foto do celular. Aí eu acho que dá pra fazer do meu jeito. A fotógrafa escolhe um casaco,
um livro, um cinto e com a luz do abajur, a escrivaninha vira o cenário perfeito. E então Juliana liga para a cliente por videochamada. Oi! E aí, princesa, tudo bem? Vamos lá? Tudo bem, você, amor, vamos. Posiciona o celular, pede para a pessoa ficar próxima à janela para a luz do dia ajudar na produção e a sessão de fotos começa. Abaixa um pouco o rosto agora. Dá um sorriso. Caraca, essa foto ficou muito boa. E nada como ter ajuda de uma profissional, né? Nossa, sim, é essencial. E a Ju é uma ótima fotógrafa, ela sempre soube, as fotos que eu fiz com ela sempre soube me posicionar do jeito certo. Então, nossa, ter a ajuda da Ju é fantástico. Se eu tivesse que fazer isso sozinha, eu acho que eu não ia conseguir. Em uma semana, a Juliana já fez 5 sessões com pacotes de 5 a 8 fotos. Se você se interessou, o contato dela é o 011 989 21 3418. Manter um emprego durante a crise é realmente um grande desafio. Enquanto uns se reinventam, outros percebem uma oportunidade de sair do vermelho ou até lucrar. A obrigatoriedade do uso de máscaras para proteção contra o coronavírus provocou aumento nas vendas dos armarinhos da região. A procura também é grande por itens para artesanato. Há 6 anos, Cláudia tem um armarinho no Guarujá. O atual cenário não mudou o atendimento. Entrega em domicílio e com hora marcada. Mas as vendas cresceram 70% na quarentena do coronavírus. Nós tivemos um aumento aqui no movimento no ateliê, cerca de 70%, né, devido a essa pandemia, né, as pessoas estão usando mais, né, procurando mais produtos de armarinho. Aqui, claro, os mais procurados são o elástico e o tricoline, que é usado na confecção das máscaras, né. Apesar de toda essa parte de armarinhos, ela teve um aumento na procura, né? Como as mães estão em casa com os filhos, né? Então o EVA também está saindo bastante. Tudo relacionado a fazer confeccionar com as crianças, né? Neste armarinho no centro de Santos, atendimento só com hora marcada e delivery, que representa 1/3 das vendas. Um dos sócios lembra que no início da quarentena foi bem difícil. A gente não fez redução de salário, a gente não dispensou funcionário. A única coisa que a gente fez foi dar uma férias de 15 dias para algumas funcionárias, né? E seria isso. De um mês para cá, a produção de máscaras caseiras alavancou os negócios. As vendas aumentaram 100%. Elástico e tecido tricoline de algodão, principalmente com variadas estampas, são os que têm mais saída por aqui. Em segundo lugar, são coisas mais para costura também, né? Enfim, mas o mais forte mesmo seria para as máscaras. Nas prateleiras há várias opções para trabalhos manuais em casa nos dias de quarentena do coronavírus. Letícia comprou botões e linha para a mãe dela. Eu tenho uma senhora em casa que não pode sair e tem que acabar ocupando ela de alguma maneira. O artesanato é uma boa, então? Sim, com certeza. Música é para homenagear quem está na linha de frente no combate ao coronavírus. No Dia do Enfermeiro, o trabalho desses profissionais foi celebrado na Santa Casa de Santos. Quem pôde parou só por alguns momentos. Eles merecem. É dia deles. No dia 12 de maio se celebra o Dia Internacional da Enfermagem. A data marca o nascimento de Florence Nightingale, uma britânica que nasceu em 1920 e é considerada a mãe da enfermagem moderna, porque criou métodos, procedimentos usados até hoje. O papel desses profissionais é essencial na ajuda aos médicos, no atendimento aos pacientes, ainda mais na época em que a gente está vivendo, né? Em plena pandemia do coronavírus. A homenagem foi preparada pelo grupo Santa Voz de Casa. São voluntários que, uma vez ao mês, visitam pacientes da Santa Casa levando música e carinho.
Mas isso teve que parar por causa da pandemia. Por isso, a festa foi para os enfermeiros. Quando a gente compõe o nosso repertório, a gente sempre busca nas músicas mensagens de amor, de esperança, de fé, de conforto. E eu acho que esses heróis que hoje estão sendo homenageados precisam muito de tudo isso, né? Porque eles são enfermeiros, mas também são pais, são mães, são irmãos, são filhos, né? Então, hoje é um momento que eles também têm os anseios e a gente precisa passar essa mensagem para eles. As atividades na Santa Casa não foram interrompidas. Como a gente já falou, foi só uma pausa para receber a homenagem e cantar junto. Muito bom, é muito revigorante, né? Emocionante. E mesmo quem não estava no pátio se emocionou. É emocionante que a gente tem vivido aqui esses dias tão complicados e dolorosos na vida de cada paciente, mas é gratificante a gente receber esse reconhecimento e ver que tem pessoas que vêm para dar um conforto aos nossos corações nesse momento tão difícil que a gente tem vivido nessa pandemia, e a gente torce também com o coração muito aberto para que consigamos vencer essa guerra, essa batalha que tanto nos persegue esses últimos dias. Eles merecem muitas homenagens. E a edição de hoje termina aqui. Amanhã você confere as primeiras notícias no Bom Dia Cidades com a Natalina Nini. Você também fica bem informado pelo santaportal.com.br. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de noite. Fique em casa e fique conosco. Até amanhã. Tchau.